tudo beleza com vocês? Vamos para mais um vídeo desse canal, gente. Eu desapareci, agora apareci. E apareci o que, gente? Casada. Glória a Deus, aleluia! Gente, pra quem não sabe, eu vou contar meu testemunho um pouco hoje com meu esposo. Mas eu tava quase 8 anos solteira. E crente, não basta estar solteira, tem que dizer o quê? Estou esperando no Senhor. Só que por trás do esperando no Senhor, o meu caso tinha uma ferida emocional grande de rejeição e abandono. E foi necessário o Senhor tirar da minha terra, da minha parentela, me levar para São Paulo. Gente, eu fui para São Paulo para um evento, passar 5 dias. O Senhor me fez passar 5 meses até eu voltar e depois voltar também para São Paulo. E foi um processo, né? Em torno dessa descoberta que eu cheguei em São Paulo, eu amo desenvolvimento pessoal, então eu vou fazer o quê? Vou investir em cursos. E eu comecei a estudar mais e mais, e aí eu descobri que o maior incentivo ali era eu me curar, principalmente. E ali eu passei por um período de 12 meses, que eu chamo processo de Esther, né, de preparação, onde o Senhor foi curando cada coisa necessária antes que eu entrasse no relacionamento, antes que eu me casasse. Tem coisa, gente, que é necessário a gente tratar para... E como eu também já tinha um sonho de ter um relacionamento pleno, diferente, que inspirasse, que realmente refletisse a glória do Senhor, então foi necessário passar por esse processo. Foi um processo bem dolorido, confesso, mas valeu a pena. E no final desse processo de 12 meses, né, eu conheci meu esposo, gente, numa casa de adoração lá em São Paulo, ele do interior, eu que de Pernambuco, né, descapital do Judas, mas estava lá em Alphaville, e ele aqui que acho uns 500 quilômetros mais ou menos, né, de São Paulo. 400 km da Chaves, de Chaves a São Paulo. E... Mas da sua cidade a minha dá 3 mil, quase 3 mil km. E aí, gente, depois de estar finalizando esse processo, eu me lembro de eu ter ido na casa de adoração. Eu tava adorando lá. E eu me lembro que eu tava adorando e de repente eu abri os olhos, eu vi ele entrando. Eu disse, não, deixa eu focar aqui, né? Eu nem liguei, deixa eu focar e adorar o Senhor aqui, né? Vou tirar o foco, não. Mas me chamou a atenção dali. Só que aí, depois do final, quase no final, ele tava no púlpito lá com a Bíblia. E um amigo meu, que é também meu mentor, coach, ele sabia de alguns processos, meus dificuldades que eu tinha, ele disse que sentiu no coração de ir lá falar com ele para que ele me desse uma palavra. E ele me levou lá. Quando ele me levou, ele pediu para que ele me desse uma palavra. Ele me deu uma palavra que tinha tudo a ver com o momento que eu estava passando naquela situação. E depois ele me pediu uma palavra, também foi amor. Sim. Foi algo muito sobrenatural que aconteceu entre nós ali. Mas para que a gente entendesse, naquele momento eu tinha que explicar o processo da minha vida. E eu também estava me tratando, estava me renovando com Deus, tratando das minhas feridas, dos padrões repetitivos dos meus pais. E por um tempo eu desejei estar sozinho, eu queria estar sozinho também. Só que um determinado tempo eu comecei a ter vontade de estar perto de uma mulher. E eu lembro que era época de política, eu e um amigo meu, a gente começou a ir para um monte todos os dias, fazer oração. E um certo dia, a gente conversando, ele falou assim, ó, Deus vai te dar uma mulher, assim, assado. Eu falei, mas será e tal? Aí nisso começou a me despertar realmente, a buscar, a ter uma companheira, a ter uma parceira para cumprir aquilo que o Senhor tem me chamado. Ela já ia ficar 10 anos solteiro, né, gente? Era minha meta ficar 10 anos, era uma meta que eu tinha colocado, mas como Deus, Ele age por nós, quem somos nós, né? Aí nesse tempo que eu fiquei sozinho, eu tava me cuidando, tava tratando das minhas feridas emocionais também.
cuidando daquilo que o Senhor tinha me dado, aperfeiçoando, me purificando, me edificando para que eu pudesse fazer uma mulher feliz, para que eu pudesse ser realmente homem na vida de uma mulher. Mas eu não estava focado nisso, gente. Eu estava focado em descobrir os dons, o meu chamado, o meu propósito aqui na Terra. Só que esse amigo meu, ele era casado e ele sempre falou para mim, não, você precisa de uma mulher, uma companheira. E isso me despertou. E muitas vezes eu já cheguei até da minha mãe e falei, mãe, eu não estou sem desejo nenhum. Eu estou sem desejo disso, daquilo. O que está acontecendo? Minha mãe, muito sábia, falou assim, é o processo de Deus na sua vida. Só para vocês entenderem. Aí, certo dia, eu fui para São Paulo com uma amiga minha e a gente ia para um treinamento. E antes do treinamento, como o treinamento ia ser num final de semana, num sábado, a gente foi para a casa de adoração, e lá em Alphaville. Aí chegando lá, a gente se dobrando, né, orando, agradecendo, cantando, louvando. E eu tava 3 dias de jejum seco, sem água, sem comer, sem nada. E entrei naquele lugar, aquela sensação maravilhosa com o Criador, e orando, cantando, adorando. Aí de repente eu sentei, aí peguei a Bíblia, comecei a ler a Bíblia. Aí a hora que eu olhei, eu vi ela, mais um rapaz se aproximar de mim e falar assim, tira uma palavra para ela. Aí eu peguei, fechei os olhos, abri, peguei, tirei uma palavra, ministrei para ela. E ao mesmo tempo, eu tive o direcionamento de falar assim, dei a Bíblia na mão dela e falei assim, agora tem como você tirar uma para mim? E ao mesmo tempo, ela tirou uma palavra a qual condizia com aquilo que eu estava vivendo no momento, com a situação que eu estava passando. E aquilo me comoveu, aquilo me trouxe também esperança que Deus estava falando comigo naquele momento. E eu levantei e falei assim para ela, depois de eu ter ministrado para ela, ela ministrado para mim a palavra de cada um, que cada um tirou um pouco para o outro. E eu falei assim, eu posso te dar um abraço? Ela olhou, pode. Aí eu dei um abraço nela. Ali eu fiz um momento, eu orei, falei algumas palavras para ela. E de repente eu tive uma sensação muito forte, uma sensação muito maravilhosa. Só que ao mesmo tempo eu tive alguns desejos sendo ativados em mim. Aí a hora que esses desejos eu soltei ela, falei, opa, peraí. Até pensei, falei assim, se afastei dela, nem perguntei nome, nem pedi telefone, falei assim, e saí orar, continuei orando, falei, Senhor, ainda até falei assim, Senhor, tá repreendendo. Mas ali eu não sabia, né, o que Deus já tinha provido para nós. Mas passou o tempo, eu comecei a orar e ela vinha nos pensamentos. Muitas vezes eu tive... sem saber o meu nome, nem número, nem nada. Gente, em São Paulo, né? Eu só lembrava da imagem do rosto dela. E toda vez que eu orava, muitas vezes vinha uma lagriminha. Não sei se vocês, quando vocês oram, vem uma lagriminha assim, que é um sentimento. Não é só uma oração, era um sentimento que vinha, né? E beleza, aí passou o tempo, fui pro treinamento. Aí o treinamento acabou tarde. Depois de 2 dias, saí do treinamento. Aí eu e essa amiga minha que fomos pro treinamento, eu falei assim, vamos comer alguma coisa? Nossa, tô de jejum, queria comer alguma coisa muito gostosa, uma coisa diferente. Daí ela falou, não, vamos pro Habib's. Eu falei assim, então tá bom. Aí chegando perto do Habib's, Eu fui pro ragaço. Aí eu olhei assim pra ela, vamos pro ragaço. Aí ela falou, não, vamos pro Habib's. Daí eu falei, não, eu virei o carro, falei, não, vamos pra cá, que é melhor. Quero comer uma lasanha, quero comer um macarrão. Aí entrei, beleza, a gente entrando assim, aí eu vi um amigo. Ô, Marco, vem aqui, senta aqui com a gente aqui e tal. Aí eu chegando lá, sentei na mesa, olhei, tinha 2 moças com ele. Aí, a hora que eu olhei, eu vi que aquelas 2 moças
estava com ela lá, com ela Na casa de na casa de adoração, oração. gente. Olha só como Deus é. Ele não pediu meu número, não apertou meu nome, mas depois o Senhor providenciou para que um amigo dele tivesse no mesmo restaurante que ele fosse, né, gente, e encontrasse, ele tivesse com minhas amigas. Providência de Deus mesmo, que tipo, aonde é que ele ia me ver novamente? Ou então ver alguém que me conhecesse. Com certeza. E ali eu já tive, né, alguns pensamentos, mas tudo tranquilo. Aí perguntei, comecei a fazer pergunta para amiga dela. Falei, nossa, que abraço maravilhoso que a gente deu ali. Ali eu senti a presença mesmo do Espírito Santo, uma luz tão forte que me esquentou de um jeito. Só que eu não falei para ela que eu tive outros desejos sendo ativados em mim, mas eu falei aquilo que realmente veio do Senhor, entende? Mas beleza. Aí a amiga dela começou a fazer um monte de pergunta pra mim. Minha amiga, gente, essa amiga dividia apartamento comigo, inclusive o quarto. Então a gente orava junto. Ela sabia muito bem meu tempo de espera, o processo de Deus estava comigo. E inclusive, no ano passado, gente, o Senhor usava diversas pessoas a todo momento. Você vai se casar, você vai se casar rápido, então se prepara. Então ela via todas essas promessas, a gente ia pro culto, alguém vinha lá e falava, amiga sonhando e falando, então ela via todo esse processo, ela acompanhou, né, parte desse processo, e a gente orava junto. Então e quando ela viu ele, ela começou a observar, que a bicha é estrategista, sabe? Ela começou a perguntar e a observar. E aí ela já chegou em casa, já foi falando dele, nossa, o menino lá do abraço, que eu disse, nossa, o menino me deu um abraço lá na casa de adoração, eu quase não queria me soltar, né? Mas que pense num abraço abençoado. E aí, e a palavra, eu disse, nossa, ele me deu uma palavra, eu não me lembro o versículo, mas ficou aquela palavra no meu coração. Sim, eu lembro que a palavra foi assim, confiar no Senhor de todo o seu coração, não buscar os seus próprios entendimentos. Sim. Aí beleza, passou o tempo, a gente foi pro Habib's depois do restaurante, eu, a amiga dela, as duas amigas dela e mais a minha amiga que estava comigo, que veio da minha cidade comigo pra lá, né? E ali a gente ficou fazendo umas brincadeiras, conversando a noite inteira. Beleza, fomos embora, mesmo assim ali eu não pedi o telefone dela. Eu sempre gosto de ter direção em algumas coisas também. A gente não pode agir por emoção, então a gente tem que sempre ter direcionamento. Beleza. Aí passou um tempo, aí na segunda-feira a amiga dela ligou pra mim. Aí já colocou na chamada de vídeo. Aí ela falou assim, olha aqui aquela moça que te dá um abraço, lembra e tal? Eu falei assim, Gente, eu morto, a gente tava no parque, eu gravando meu stories, eu me lembro hoje. Eu tava gravando meus stories lá, bom dia, princesa de Deus. Quando eu vejo, tá ela me gravando por meninos. Nossa, que vergonha. Ela é muito estrategista, ela é um dos motivos, Deus, assim, ela teve grande parte, né, desse relacionamento, tá? De ter chegado até o casamento, né, amor? sim. Raquel, penso. É uma maravilhosa pessoa, agradecido pela vida dela, grandemente. E a hora que eu vi ela ali, eu falei, nossa, como ela é linda, como ela é maravilhosa, como ela sabe ali, ela já falou uma palavra de Deus pra mim e tal. E eu falei assim, nossa, que mulher, né? Beleza, não peguei telefone, não peguei nada. Aí eu fui orar, aí falei pro meu amigo que tinha uma pessoa assim, assim, assada, depois que eu voltei de viagem. E beleza. Aí eu conversava com a amiga dela todos os dias. Só que eu já sabia que a amiga dela morava no mesmo apartamento e poderia, no momento ali, a gente ter uma oportunidade de conversar. Jamais ia mostrar também que eu tava diretamente interessado para ela, entendeu? Que eu tava interessado nela. Eu queria saber, né? Eu queria entender se realmente ela também tinha algum interesse por mim. Mas foi passando, aí de repente, numa noite, né, Jane? Foi. Eu conversando com a amiga dela colocou ela também para conversar junto, porque ela já não estava mais
no apartamento. A amiga dela tava no Rio de Janeiro e ela tava num apartamento. Aí a amiga dela colocou nós três para ficar conversando à noite. E ali a gente começou a conversar da nossa vida, ali a gente tirou a palavra. Nós três. Aí daqui a pouco eu vi que a amiga dela tava dormindo e nós dois ficamos Ou tipo assim, conversando. tá dormindo. A gente ficou conversando até madrugada. Aí oramos, conversamos, lemos a palavra. E ali, por algumas horas, né, Jane? A gente ficamos. E no outro dia, eu acho que no outro dia, sua amiga me mandou o seu telefone, aí a gente começou a conversar, só nós dois, né? Eu acho que sim, foi. Aí a gente começou a conversar por chamada de vídeo, não era nem por ligação Meu WhatsApp. via WhatsApp. E todo dia a gente conversava um pouco, a gente se falava. Aí eu ia pro monte, eu sempre gostei, eu sempre gosto de ir pro monte, não é à toa que, graças a Deus, a gente mora num lugar aqui que é no alto também. É um dos sonhos realizados na minha vida, acredito que E o Deus meu também, gente, era uma oração. O Senhor cuidou dos mínimos detalhes nas nossas orações. Mas enfim, vai, amor. Aí continuei fazendo as orações junto com meu amigo e tinha um sentimento. E beleza, fui. Aí um dia eu falei assim pra ela, que se eu aí ela dentro da piscina assim, eu falei assim pra ela, que se eu tivesse aí, o que eu poderia fazer para te deixar feliz? E ela falou, nada. Daí eu falei assim, lógico, mas se eu tivesse aí, eu ia fazer uma massagem em você. Eu ousadamente, olha o que veio na minha cabeça, você tá louco, só vai fazer massagem em mim quem for meu marido. O meu marido só. Eu falei, nossa, que promessa. Eu falei assim, então o que eu posso fazer? A gente pode fazer alguma coisa diferente, a gente pode sair para jantar, a gente pode sair para fazer alguma viagem para a gente se conhecer. Eu quero te conhecer, tem como a gente se conhecer um pouco melhor? Ela falou, como assim? Se conhecer, a gente já está se conhecendo, conversando. Só que eu falei, não, eu queria ir para a gente conversar um pouco pessoalmente, tal. No começo ela teve uma resistência e tal. Beleza. Depois foi pior. Depois foi pior, mas depois foi melhor. Depois de algumas vezes a gente conversar, daí beleza. Aí um outro dia, aí ela na piscina conversando comigo de novo. Daí a gente trocando vários assuntos ali, né, amor? Daí ela falou assim, então tá bom. Se você quiser conversar comigo, o único dia que eu tenho é terça-feira. Daí eu falei assim, eu tenho um assunto para conversar com um amigo meu aí em São Paulo na segunda-feira, mas não tinha assunto nenhum, não. Mas eu vou ver, como eu trabalho aqui, né, na segunda-feira, eu vou ver se vai ter o serviço, né? Se não tiver, na segunda-feira eu já saio daqui e na terça a gente sai para jantar, então. Mas eu te dou só essa resposta amanhã. Mas só que na segunda-feira eu consegui. Aí eu já liguei para ela e falei assim, eu tô saindo daqui na segunda-feira já. Amanhã a gente vai sair para jantar. Só que chegando em São Paulo tava muito trânsito. Entende? E aí a gente conversando várias horas pela viagem também. Ela ligava. Aí eu tava num trânsito imenso. E ela falou, eu tô aqui no escritório, se você quiser passar aqui hoje ainda pra gente conversar um pouco e tal. E beleza, aí deu tempo de eu chegar em São Paulo mais ou menos umas 9 horas. E eu chegando lá, liguei pra ela. Falei assim, aí, você tá ocupado? Ela falou, não, eu tenho outro assunto pra resolver e tal. Eu falei, não, mas eu já tô aqui pertinho de você, pertinho da localização que você mandou. Eu tô num posto de gasolina, tô comprando uma água, você quer alguma coisa e tal? Daí ela... A estrategista, né? Meu esposo também trabalha com desenvolvimento pessoal, gente. Então ele já chegou com as 5 linguagens de amor para me testar. Chegou com presente, com bolinho de queijo, com tudo, assim, com as estratégias, ver se eu toque, que fosse, para ver o que era a minha linguagem. Foi logo, ele é estrategista. Você homem, você tem que ir preparado. Você mulher tem que se preparar para que você também não for aquilo que você quer. Você tem que saber se preparar, tem que conhecer sobre comportamento, sobre, né, os perfis comportamentais.
Aí eu falei assim, você não quer um pãozinho de queijo, uma coca, um café? Daí ela falou, não, pode trazer um pãozinho de queijo pra mim. Eu levei, não quer nada pra beber? Você quis o quê? Um café? Foi um café, levei um café. Não, Chocolatado? foi o pão de queijo. Ah, só o pão de queijo, né? Foi que já tava com o coisa lá. Aí beleza, cheguei lá, começamos a gente conversar. E ali a gente trocando vários assuntos, várias ideias. E eu falei pra ela assim, realmente. E ela olhou pra mim assim e falou assim, ó, só que eu posso te falar uma coisa? Ela falou bem assim, bem séria, brava, falou assim pra mim. Eu lembro até hoje. Só que eu quero ser só sua amiga. Aquilo no meu coração deu um aperto que eu falei, não. Então, eu pensei, falei assim, eu não quero ser seu amigo. Então, vamos já... Assim, como assim alguém vai rejeitar ser meu amigo? Não existe isso. Como eu não entendo? Você vai rejeitar ser meu amigo? Eu falei, vamos desconectar então. Eu fiquei passada, né, gente? Aí eu falei assim, então me dá aquilo que eu vim buscar. Olhei pra ela, eu não sei o que ela pensou. Eu falei assim... Eu não entendi isso. Você Não. me quer que colore? O que é? Que é? Aí eu fiz uma pergunta, então, você tá vendo aquelas luzes lá fora? Daí ela falou, tô. O que você falou, amor? Você lembra ou não? Eu vejo almas, E luzes, pessoas, né? pessoas em casa. E eu falei, o que você tá fazendo por eles? E ali a gente ficou em silêncio por um minuto, né, Jane? E a gente começou a falar de Deus um pouco no momento. Aí depois a gente voltou, a gente orou. Eu lembro que a gente começou a orar. A gente orou junto. Aí eu me levantei. E ela falou assim, ó, eu tenho que resolver o teu assunto. Eu falei assim, então tá bom, então. Só que eu tava consciente e tranquilo. Aí ela abriu a porta, ela tava meio durona, assim, meio sem graça e tal. Abriu uma porta, sai, imagina um cara falar isso pra ela, o que eu me entrego, o que você tem pra me entregar. Falar pra ela olhar pros prédios, né, que o escritório dela era de frente com um monte de luzes, assim, um monte de prédio. Depois a gente orar, depois de tudo que a gente conversou. E depois... Ele foi ousado e realizar meu rosto, gente. Eu pedi pra ela, posso fazer alguma coisa? Posso fazer um negócio? Aí passei a mão assim no rosto dela pra ver uma das linguagens do amor dela. Só que eu queria também que ela se sentisse segura do meu lado. Gente, eu fiquei assustada. Aí a gente saiu dali, ela me dura. Descemos. Aí eu olhei bem pra ela e falei assim, só que eu posso falar uma coisa? Não vou desistir. Ela falou, como assim? Ficou mais dura ainda, travou. Aí descemos. Daí eu falei assim, ó, eu tenho um negócio pra te dar. Vem aqui, fomos no carro. Aí eu peguei e tirei um livro. Eu falei assim, advogada, estuda, vi livro. Eu falei assim, ela ama livro. E em uma das nossas conversas, ela falou assim, eu preciso aprender a vender. Aí eu tinha um livro de venda em casa, eu falei, eu vou levar esse livro para ela de presente. Aí eu falei, ó, tem esse livro aqui, eu chamo o livro A Bíblia das Vendas. Entreguei para ela, falei, use isso aqui e beleza. Daí eu olhei bem, na hora que eu tava saindo assim, né, eu falei assim, agora eu vou fazer uma pergunta. E o nosso jantar, tá em pé ainda? Daí ela falou, eu tô. Tá. Então tá bom, qual o horário? Ela falou, tal horário. Beleza. Fui embora, muito feliz. Eu falei assim, não tive uma resposta muito agradável. Eu vi ela espantada. Mas estou feliz de ter conhecido ela pessoalmente, de ter sentido ela, de ter visto o quanto ela é bonita, o quanto ela é especial. Uma mulher decidida, né? Mas só que eu vou ter que me esforçar um pouco. Cheguei no hotel, tomei aquele banho, ali fiquei pensando nela. Então eu desci e eu ia pra casa desse amigo que me apresentou a ele, né? Depois que ele me apresentou a ele, que ele tirou a palavra, eles saíram pra lá na casa da oração. Então eu pensei o quê? Ele foi me oferecer o cara.
Aí eu saí pé da vida, que eu tinha que pegar uma amiga que tava lá. Eu disse, tu foi me oferecer pros outros? Não, tem nada a ver. Tem nada a ver com isso. Não, eu só senti de Deus. Senti algo que era ele tinha uma palavra pra você. Foi o que eu senti. Eu fui lá. Eu não falei nada de você, nem nada, nem coisa não. Mas eu pensei, na moral, que ele tinha até me oferecido. Eu fui lá tomar satisfação. Beleza. Aí no outro dia a gente saiu pra jantar, né, amor? E eu falei assim, vamos dar uma volta pra gente conversar um pouco. E tava muito frio. E eu tava sem blusa, eu gosto de andar sem blusa. E ela tava de blusa, bem toda arrumada. Na hora que ela desceu, eu olhei pra ela e falei, nossa, como você tá linda. Falei, tem como você... Ela meio durona ainda, mas conversamos, fomos pra um shopping, ali sentamos num banquinho. É sempre muito... Meu esposo é muito cavalheiro, gente. Então ele abre a porta do carro. Ela é muito cavalheiro. Aí, beleza. Aí eu falei assim, posso pegar no seu braço? Assim, peguei no braço dela, olhou pra mim assim. Como foi, amor? Tá sendo muito... Invasivo. Tá sendo muito invasivo. Soltou assim. Soltei. Ali eu falei, eita, Foi. nordestina brava. Eita. Só que eu falei, aí não. Mas eu sou ousada. Aí Não. então eu fiquei assim, com a cara Falei, não, eu sou ousado, não sou invasivo. Você é invasivo. Não, eu fiquei pé da vida, gente. Eu fiquei com a cara o jantar todo. Oh, meu perdão. Gente, naquele dia eu acho que ele teve muita paciência comigo. Não, eu tive nada, eu tava extremamente feliz do seu lado ali. Tava. O cara que eu tava. E a hora que eu parei na frente do espelho, assim. Você Nossa! Tá vendo como ele fala um casal muito bonito? Gente, eu ficava pé da vida com ele. A cara desse tamanho. Aí eu me lembro que a gente foi jantar comida japonesa e aí a gente ligou pra essa minha amiga. Minha amiga percebeu na hora a minha cara. Muda essa cara agora. Gente. E ali, gente, né, a gente terminou de jantar. Ele falou ainda, disse que ia guardar o coração pra me ser. Eu disse, olha, não. Aí eu disse, eu não quero, não tenho, eu gosto de outra pessoa. Gente, você que se vire, eu fui bem chata, né? Vários coices nele mesmo. E ali, aí ele disse, não, vou guardar meu coração pra você por 6 meses. Tem pessoas orando por isso. E ele disse que eu ia ser a esposa dele. Isso tá doido pra ter cabeça. Sim. E aí eu fui sincera com ele com relação aos meus sentimentos, que tipo, se ele quiser esperar é problema dele, eu não tinha dado esperança nenhuma, né? Só que aí de repente eu sumi também, né? Daí eu ligava pra ela, não me respondia. Eu mandava mensagem, não me respondia, eu ligava, não atendia. E aí passou uns dias, ela tinha até me chamado pra ir num treinamento com ela uns dias, beleza, não me respondeu mais. Só que eu conversava com a amiga dela. Eu tenho muita amizade com a Raquel. E aí, Raquel, como você tá e tal? A Raquel falou, calma. E não me falava nada, só falou, calma. Tem paciência e tal. Eu avisei você. Ela falou, eu avisei você pra você não ir com muita pressão. Eu falei, não, mas é o meu jeito, não adianta. E a minha estratégia é o meu jeito. Ele é homem. Não tem como, eu vou agir conforme o meu instinto é. Eu não vou ficar ali esperando, querendo... O homem que falta hoje, entendeu? Aí tem que seguir meu esposo pra aprender o que é ser homem, entendeu? Mas tem que ter direção também. Sim. Tem que ter sabedoria, você tem que ver se a pessoa realmente... você tem que analisar os pontos. Você vê os pontos positivos e os pontos negativos. E você soma para ver se realmente faz sentido para você. Sim. Você que é homem, você que é mulher. E passou alguns dias, só que daí eu falei assim pra amiga dela, mandei uma mensagem explicando e tal. Aí um certo dia eu peguei o telefone e eu já tinha mandado um monte de mensagem pra Raquel. Peguei o telefone pra bloquear assim ela. Falei, eu não vou mandar mais mensagem, não chega, não é. No mesmo dia, no mesmo momento, ela ligou pra mim. Foi, gente, porque aí
Eu percebi quando eu tava sendo imatura, né? A gente fala assim, explica a ele o que você não gostou. E aí eu conversei com ele e depois só que ele também ouviu uma mensagem que ele tinha mandado pra Raquel. Foi quando meio que caiu as escamas dos meus olhos, né? Porque eu tinha olhado uma mensagem pra Raquel e eu me lembrei de umas frases que eu falo. Gente, a palavra tem muito poder. E a gente, lá em Provérbios já diz, né? Que a gente planta e a gente vai colher o fruto da nossa boca. E eu falava muito, gente, o homem que vai casar comigo, ele tem que fazer por onde me merecer, ele tem que correr até mim, ele tem que me conquistar. Eu sou uma joia rara, eu sou rara, então tem que me conquistar, tem que pagar o preço. E aí a mensagem que ele mandou para Raquel me fez lembrar de tudo de quando eu falava isso. E dizia assim, mais ou menos assim, que não ia desistir, porque eu era um diamante raro. Precisam ser lapidados. E aí me veio isso, assim, nossa, ó como ele não desistiu, mesmo dando tanta patada nele, assim, né? E aí o que eu fui fazer? Peguei uma cartinha que eu tenho feito para Deus, uma lista com as características de um homem que eu queria. E, gente, ele preenchia todos esses requisitos. Todos esses requisitos ele preenchia. Aí foi que, né, eu dei a brecha pra que a gente conversasse. E, gente, ia esperar 6 meses, não foi nem. Foi rápido, né, amor? Foi pressão, hein? Mas tudo foi. coopera para que fosse do jeito que ele queria. E a gente se casou, gente, com 3 meses de relacionamento. Não tô recomendando ninguém casar com 3 meses de relacionamento, mas foi uma decisão baseada em decisões mesmo. A gente percebeu que já tinha, né, essa visão que era, não que eu tô dizendo que existam pessoas certas, determinadas para ninguém, mas existem pessoas que têm a ver com o seu propósito. A gente crê na união de propósito entre pessoas, né, e características. Com certeza, a gente estudou um outro. A gente fazia pergunta, a gente viajou, a gente teve um convívio de muita proximidade, assim, sem ter relação, sem ter nada, entende? Então isso só conversando. Porque a Jane, vocês não sabem, vocês sabem, ela casou virgem. Ela tem os seus 30 anos, ela tem o processo dela com Deus e ela só falou que só ia casar se fosse virgem. Então, só para vocês entenderem como é uma joia rara e como é uma pessoa decidida. E como ela tem direcionamento de Deus. E eu me lembro, gente, que nisso eu tinha dado essa abertura mais para conversar com ele e a gente tinha saído com nossa amiga, né, para almoçar e você queria ir muito para a praia. Exatamente. E a gente foi pra praia, só que, gente, eu sou do Nordeste, eu sou acostumada a ir pra praia também. Às vezes é longe, então a gente já ia sair meio dia. Então eu levei uma bolsa, né, que a gente precisa dormir lá, que tipo, acho que a gente já ia chegar quase no final. E realmente a gente chegou, acho que às 4 horas da tarde na praia, né? Sim. E nisso, a gente passou outro dia lá. Aí eu me lembro que a gente chegou no hotel. Quando a gente viu, eu vi a situação com os casais, moço, tem como você arrumar outro quarto? Outra cama, por favor. E era tipo, tava cheio de pessoas, né, na praia, porque era tempo de alta temporada, não tinha. Mas, gente, ele ficou morto de vergonha. Mas sempre me honrando, me respeitando muito. Nossa, aí e ele não sabia, né, que eu era virgem. Chegou na praia, a gente caminhando, e ele foi contando algumas coisas. Eu não quero saber, eu não entendo muito. E aí eu cheguei e disse a ele. Quando eu disse a ele, também, eu me lembro que ele parou, assim, e ficou olhou assim para trás, ficou parado. E eu disse, o que aconteceu?
E depois voltou, né, a caminhar normal. Aí foi que acho que você disse que se lembrou, não foi do que eu acho que o Demi falou. Sim. E da oração que você tinha feito a Deus. Eu já tinha pedido, se fosse possível, umas cartas que eu escrevi. Eu gosto de ficar escrevendo muitas as coisas que eu quero realizar na minha vida, as coisas que eu peço para Deus. Eu gosto de escrever, né? Só que esse amigo falou, você vai conhecer uma pessoa assim, assim, e a mulher ainda vai ser virgem ainda. Eu falei, rapaz, Deus é maravilhoso na minha vida. Além dele me curar, além de me dar uma vida nova, ele vai me dar uma mulher pura, né? Sem uma mulher virgem. Eu falei, Deus é poderoso, mano, demais. Na hora que ela falou aquilo, eu falei, nossa, como Deus tem me dado tudo que Ele falou através de amigos, através do Espírito Santo também. E eu agradeci muito. E eu sempre achava que eu ia casar com uma advogada também. Muito bem. Temos que agradecer a Deus, honrar Ele por tudo. Então a gente teve sinais, né, que era bênção do Senhor. O Senhor proveu tudo nos mínimos detalhes da nossa vida, gente. E aí, por isso que a gente se casou em 3 meses. Primeiro, somos adultos, bem resolvidos, a gente fez pergunta um pro outro e tomamos decisões. Casamento é uma decisão, né, que você tem que tomar. Então a gente tomou uma decisão que a gente queria viver um com o outro, que a gente queria casar, e a gente teve base para isso, porque a gente viu, né, todas as nossas listas, o Senhor respondendo, a provisão do nosso casamento. O Senhor direcionou em cada um dos mil detalhes, gente. Nosso casamento é um testemunho do Senhor, né, da provisão, do cuidado do Senhor, do amor dele por nós, gente. Porque até, eu digo, eu estava interessada em outra pessoa que aos meus olhos poderia ser interessante, só que o Senhor tinha algo muito além que eu podia imaginar. Então, às vezes você tá aí pensando, querendo alguma coisa, um prato de lentilha, sendo que o Senhor tem algo muito além. Com certeza. Né? Que você possa, a palavra diz assim, que os teus pensamentos, os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos, né? Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos. O plano do Senhor é maior do que o nosso. E o Senhor sabe o que é melhor pra gente. E o Senhor me deu, gente, um homem que preenchia todos aqueles requisitos que eu tinha e muito além. Um homem onde eu me sinto amada, cuidada, protegida, onde eu deixei de ser amada e onde eu amo, gente. Que era, por conta das feridas emocionais, eu nunca tinha me deixado amar ninguém. E eu desfruto disso hoje. Eu desfruto de um relacionamento pleno, graças a Deus, porque eu vi ali o cuidado de Deus na minha vida. E a gente decidiu tomar essa decisão. Né? E, nossa, eu não tenho palavras para descrever o que a gente vive hoje. Né? E quanto ele é meu presente de Deus. E ele é o meu presente também. Entendeu, gente? E o que a gente sempre tem conversado. Muitas vezes as pessoas, elas têm a oportunidade de conhecer alguém, mas é porque elas escolheram. Eu escolhi amar aquela pessoa. Não foi Deus que escolheu. Quando a gente passa a deixar Deus agir na nossa vida e Ele escolhe pessoas para estar ao nosso encontro, e a gente passa a acreditar, e a gente se permite a conhecer a pessoa, e a pessoa se permite a ser conhecida por mim, né? Igual aconteceu entre nós dois, dá isso aqui, ó, dá um fruto, né? Um relacionamento realmente digno de se viver. Eu sou muito feliz também, eu sou grato em ter ela. Ela é uma mulher que me faz crescer, me ensina muito. Mas se não fosse nós ter acreditado, ter confiado e pedido direcionamento também, muitas vezes a gente ia querer escolher uma pessoa e falar, não é essa a pessoa, entende? Então toma cuidado em escolher as pessoas. Às vezes a pessoa que Deus já escolheu para você, para que você possa conhecer, tá pertinho de você, e você às vezes está negando essa pessoa, entende? Toma cuidado com isso. Sim. Para não só você, não partir de você a escolha,
mas que Ser venha. direcionado por Deus. É isso aí. E, gente, o Senhor cuidou dos mínimos detalhes. O Senhor sabia no meu coração, como eu já orava, até a Raquel, né? Eu vi muita questão de propósito, de união de propósito. Eu sou coach, análise comportamental, e meu esposo é master coach também, análise comportamental, e somos cristãos. E eu tinha o desejo do meu coração de morar em uma chácara e lá a gente fazer treinamentos para mulheres de 3 dias, para casais. E quando, depois, né, da gente se conhecer, e você já tinha preparado tudo isso. É o desejo do coração dele também, né? A gente mora hoje numa chácara no topo da montanha, né, onde o Senhor está preparando, em nome de Jesus. Ele já tinha iniciado a construção do local onde vai fazer treinamento para pessoas, né, para que haja salvação de alma, restituição de famílias, cura emocional e espiritual, em nome de Jesus. E olha como Deus providenciou. Era o desejo no coração dele também. E ele já estava se preparando para isso. O Senhor, tipo, que acelerou também muitas coisas na sua vida. Com A gente certeza. viu acelerar de Deus. Pra vocês entenderem, quando ela me falou assim, você não quer casar comigo tal dia? Eu falei assim, eu queria. Eu falei, vamos casar. Ela já aceitou. Aí ela falou, vamos casar tal dia e tal. Daí eu pensei, e uma coisa, eu não tinha um recurso total. Eu falei, caramba, como eu vou falar não pra ela agora? Eu já falei que a gente vai casar e tal. Aí eu falei, o senhor vai prover. Gente, queria inicialmente casar com 1 ano, né? Aí depois ele baixou para 6 meses. Nós vamos casar com 3 meses. Aí beleza, eu falei assim, então tá bom, a gente vai casar tal dia. Aí eu comecei. E porque também, gente, ele não queria, ele queria sempre, ele era um homem assim, de querer que também realizar meu sonho, como era o sonho dele, a gente ter uma festa de casamento. Um sonho meu era casar de noivo com a minha rainha, né? E realizamos o sonho. E não tinha as condições, tipo, até tinha um tanto. Só que lá no Nordeste, eu moro aqui, imagina, pegar as pessoas daqui para levar para lá, ir lá, fazer toda a festa lá, é um custo, né, diferenciado, mas tá bom. Mas Deus proveu tudo. Mesmo eu estando lá no Nordeste organizando, ele com alguns amigos aqui correndo, fazendo alguns negócios para mim, me enviaram os valores, tudo certinho na data. Gente, gente, o Senhor proveu tudo, a gente não pagou nada a prazo, a gente pagou tudo à vista, para a honra e glória do Senhor Jesus, gente. A gente casou, o meu sonho era casar em uma fazenda, que eu tinha até mostrado a ele. Primeiro a gente pensou, né, não, lá vai ser caro o aluguel do local, então vamos casar na fazenda do meu pai. Só que a gente foi fazer o orçamento para decorar na fazenda do meu pai, a mulher queria 12 mil reais. Eu disse, nossa, misericórdia! Fora que meu pai ter que gastar para ajeitar, para ter condições de alguém, né, pisar lá, enfim, porque o local era de plantio. Era na beira do rio que ela queria casar. Era que eu queria, gente, eu queria no beira do lago com o pôr do sol. E aí, enfim, mas eu tinha já uma foto do local dessa fazenda que eu queria. E aí depois de a gente ir muito tentar os locais que a gente acharia que seria mais em conta, a gente foi pra essa fazenda. Essa fazenda a gente conseguiu, porque como seria poucas pessoas por um preço bom, né? E a gente ainda conseguiu a decoradora, que a outra queria 12 mil reais. Essa decoradora cobrou 4.700 reais, não foi, amor? Com mesa posta, tudo lindo, perfeito. A gente foi presente de Deus na sua vida mesmo. Né? O buffet, tudo, o Senhor, a gente organizou o casamento em 26 dias. A gente chegou dia 31 de dezembro lá na Pedra e dia 26 foi o casamento. Tá no YouTube, não tá, amor? Tá no YouTube. Vou deixar linkado aqui para que vocês vejam como ficou lindo, para honra e glória do Senhor, como Deus proveu nos mínimos detalhes, gente. O que a gente queria, eu queria um filme que no Nordeste é muito difícil ter, o Senhor providenciou, não foi, amor? E, gente, tudo era muito caro. Eu me lembro que a gente foi olhar com o fotógrafo quanto era o álbum. Era com foto e vídeo, que era 3.500, não era isso, amor? O mais em conta. Não, era mais caro ainda. O mais em conta era 3.500, não? É o mais barato, né? Sim. Era 3.500, se eu não me engano. E, gente, a gente conseguiu
gastar, acho que gastou 1.100 no máximo com o filmmaker e as fotos. Gente, Deus foi muito top. A gente gastou um valor realmente grande, que a gente teve que ir para o Nordeste, mas o Senhor providenciou tudo nos mínimos detalhes. O cuidado de Deus, assim, foi tremendo ali. Vários sonhos sendo realizados em um só. Sim. Em uma coisa só que a gente acreditou, no amor. A Jane, igual eu, o que o ser humano mais almeja na vida é o amor. É acreditar que a gente pode ter uma mulher, né? Acreditar que você pode ter um homem, uma pessoa a qual todos os dias você possa acordar e tá ali do lado seu. E nunca desista disso. Não desista de você ser feliz. Se você já é casado, não desista. Se você homem já é casado, não desista do teu relacionamento. Faça que ele dê certo. Você que é solteiro ou solteira, tenha sabedoria. Se prepare antes. Se prepare antes. Conheça a pessoa. Vê se realmente ela tem antes disso os mesmos também, valores que você. E antes disso também, se prepare. Eu fiquei 8 anos solteira, mas preparar também Deus nos últimos meses. A primeira coisa era saber, que eu sempre falo, entender quem é você, sua identidade, que você vai entender seu valor. Você atrai quem você acha que é, né? Se você não se dá valor, então você vai atrair uma pessoa que não vai te dar valor. Então, gente, a peça disse, não, gente, eu me achava demais. Então, graças a Deus, eu arrumei alguém que se acha... que se acha também, gente, que sabia também reconhecer o valor. Não é se achar. Não é se achar, gente, é que ele sabe o nosso valor. A gente entende o quanto é importante você conhecer a sua verdadeira identidade, Sim. a única. Como nós somos únicos, né? Como nós somos amados e feitos de uma forma única e exclusiva que o Deus confiou a nós. Então, conhecer quem você é de fato, sua identidade, ter relacionamento com Deus, conhecer seus princípios, seus valores, seu propósito, que eu sempre digo, a mulher, a palavra diz que tem que ser submissa. Submissa significa o quê? Estou sob a missão. O homem é o cabeça do lar, o Senhor dá uma missão ao casal. E eu tenho que ajudar como auxiliadora idônea. Estou sobre essa missão para ajudar ele a cumprir. E você, homem, ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Entende? Isso. E não desista de você viver um relacionamento, viver uma vida a dois. Sim, e desfrutando o melhor. Não é, gente, tem gente que tá muito acostumado a ter um relacionamento, né, como tá tendo aí, descartável, um relacionamento que você não se sente feliz em casa, você se sente sobrecarregado, você tá assim, aí às vezes acha como solução separar. Não faça isso. Mas treine primeiro você, suas emoções, cuide primeiro de você. Quando você cuida de você, o ambiente muda, né? Sejam treinados para melhorar seu ambiente. O primeiro ministério é sua família, é seu lar. A base da sociedade são famílias fortes. Faça com que sua casa seja um ambiente de paz, de harmonia, de amor, um pedaço do céu aqui na terra. Gente, para isso hoje tem cursos, tem livros. A gente, graças a Deus, a gente tem uma evolução. Antes de me casar, gente, nesses 8 anos eu acho que eu li uns mais de 12 livros sobre casamento, sobre mulher sábia, como edifica a sua casa. A gente quer, né, para ser um profissional, a gente passa 5 anos na faculdade, mas para se casar ninguém quer se treinar, ninguém quer, né, investir tempo nisso, e é necessário. A gente hoje tem uma vida, graças a Deus, um relacionamento pleno. Com certeza. Mas a gente investiu muito tempo também em relação a conhecimento, em conhecimento da palavra, em conhecimento também de inteligência emocional. Exato. É muito importante você conhecer os padrões da sua família, conhecer a sua descendência. Curar suas feridas emocionais, seus vícios emocionais. A maioria dos problemas familiares hoje está com relação a vícios emocionais. Existem 3 tipos de relacionamento. Um só dá certo. Pelo corpo, a pessoa é interessada pelo corpo, que é o desejo da carne.
o desejo financeiro, a pessoa se interessar pelo que a pessoa tem, mas aí tem o desejo espiritual, que é unido com a alma. Se você conhecer uma pessoa pelo dinheiro, a hora que acabar o dinheiro dessa pessoa, vai acabar o amor. Conheceu pelo desejo humano, pelo desejo da carne, a pessoa passou um tempo, ali 2 anos e 4 meses que vai acabar a paixão, acabou o relacionamento. Agora, se você conheceu a pessoa pelo espírito e pela alma, é impossível você largar essa pessoa, porque você vai ver o quanto é o amor de Deus na vida de vocês dois. Então, passe a entender e buscar o conhecimento para você entender isso. Para você não só se envolver por se envolver. Entende ou não? Então, busque conhecimento antes de você querer entrar num relacionamento. Sim, e a gente vai fazer outro vídeo, né, amor? Explicando sobre vícios emocionais. Porque é extremamente importante para você evitar confusões em casa. Às vezes você está repetindo padrões. Tem aquela pessoa que só se relaciona com quem trai. Por quê? Porque tem um vício emocional, uma ferida emocional desde a tua infância que você não sarou. E quando você não sarar, você vai continuar repetindo esses padrões. E vou fazer também um vídeo explicando sobre alguns passos que você tem que tomar antes de entrar em um relacionamento, né? De primeiro você se desenvolver. E a gente vai fazer esses vídeos e eu vou deixar aqui também para vocês. A gente também vai fazer vídeo sobre comportamento humano, sobre perfil comportamental, para que você entenda e conheça um pouco desse assunto, para você se preparar, ou para você já se proteger, ou para você melhorar o seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo. A gente entender a linguagem de amor um do outro, como é entender importante. a linguagem de amor. O que a gente pede para você é compartilhar esse vídeo com mais pessoas, com os jovens. Dá o like aí para nós. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E a gente tem uma missão, a gente tem um propósito. O primeiro propósito nosso é se relacionar com o Criador. Mas a nossa paixão é ver casais, ver filhos, né? Famílias sendo construídas, famílias sendo transformadas através do autoconhecimento, através da palavra de Deus, através do conhecimento científico, através do conhecimento psicológico, através dos conhecimentos que tem aí, entende? Mas o primeiro conhecimento é em cima da palavra que o Senhor tem nos dado, nos direcionado todos os dias. A gente só vai buscar outros conhecimentos para comprovar o que a Bíblia já diz. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham, né, aí também sido edificados com o nosso testemunho. Gente, foi muitas maravilhas. É do coração que a gente tem falado aqui. Foi muitas maravilhas que nós vivemos nesse tempo. Há muita provisão, cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Nós somos gratos a Ele, gente. Não tem como a gente mensurar a grandeza de Deus na nossa vida, o cuidado dele. E Ele não tem filhos prediletos, né? Ele só tem filhos obedientes. Então, quando você decide obedecer a palavra dele, ser guiado pela palavra dele, você vai ver o extraordinário dele acontecer e viver o que a palavra diz. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, os caminhos dele, mais altos que os teus caminhos, os pensamentos deles, mais altos que os teus pensamentos. Ou seja, o plano dele é muito maior que o seu. Confie, deseje viver a vontade dele, que é boa, perfeita, agradável, além do que você pode imaginar, tenha certeza. E uma coisa para terminar, é a mesma palavra que eu falei para ela lá na casa de oração aquele dia. Confiar no Senhor de todo o seu coração. Não busque o seu próprio entendimento. A Jane é uma pessoa que entende muito a palavra. Ela vai estar sempre postando vídeo, explicando de uma forma simples como, né, aprender, como ter direcionamento do Senhor. Mas uma coisa eu sempre confiei nele. Eu sempre tive essa confiança, eu sempre coloquei as minhas dificuldades na mão do Senhor, para que Ele pudesse me ajudar, para que Ele pudesse me governar. Então, é de muita gratidão e de forma de agradecimento a Ele, a gente dá o nosso testemunho, levar a nossa mensagem, aquilo que Ele coloca
na nossa vida todos os dias, que é a felicidade, que é a graça e a glória de poder, através da nossa família, através daquilo que nós vivemos, através daquilo que nós falamos, as pessoas reconheçam Ele através de nós. Eu estou muito feliz e grato em poder compartilhar isso com vocês. Conto com o seu like, conto com o teu compartilhamento, compartilhe com mais pessoas. E é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe imensamente a vida de vocês e a família de vocês. Um abraço, tchau!